Olá, seja bem-vindo ao Cofilosofia, sua dose diária de sabedoria. No vídeo de hoje iremos analisar a visão de 10 filósofos sobre a seguinte pergunta: qual é o sentido da vida? Platão, que viveu de 427 a.C. até 347 a.C., foi um dos mais influentes filósofos da Grécia Antiga e um dos pilares da filosofia ocidental. Discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, Platão escreveu suas ideias em forma de diálogos, nos quais discutiu temas como ética, política, metafísica e a busca pelo conhecimento. Sua filosofia é centrada na teoria das ideias, segundo a qual o mundo sensível é apenas uma cópia imperfeita de um mundo ideal e eterno, acessível apenas pela razão. Essa visão é fundamental para entender como ele concebia o sentido da vida. Para Platão, o sentido da vida está em buscar o conhecimento do bem supremo e alcançar a perfeição espiritual. Ele acreditava que o mundo em que vivemos é apenas uma sombra do verdadeiro mundo das ideias, onde residem as formas puras, como a verdade, a justiça e o bem. Ele escreve em seu livro A República, abre aspas, o bem é aquilo que confere verdade aos objetos conhecidos e poder ao conhecedor. Nesse contexto, o objetivo da vida é transcender as limitações do mundo sensível e compreender as realidades superiores. Outro aspecto central da filosofia de Platão é a imortalidade da alma. Ele acreditava que a alma humana é eterna e que, antes de nascer, ela habitava no mundo das ideias, contemplando as formas puras. Ele escreve em seu livro Fédon, abre aspas, a alma não apenas sobrevive à morte, mas também carrega consigo um anseio por retornar ao divino. Para Platão, o sentido da vida está em purificar a alma e prepará-la para retornar ao mundo ideal. Além disso, Platão via o amor como uma força que nos ajuda a alcançar o bem supremo. No diálogo O Banquete, ele descreve o amor como o desejo de alcançar o belo em sua forma mais pura. Ele escreve, abre aspas, o amor é o intermediário entre o mundo sensível e o inteligível, guiando a alma para a contemplação do divino. Assim, amar de forma verdadeira é um passo crucial para encontrar o sentido da vida. Por fim, Platão defendia que a realização pessoal deve estar ligada ao bem coletivo. Em sua visão de uma sociedade ideal, descrita em A República, cada pessoa encontra sentido ao desempenhar seu papel de acordo com suas virtudes e habilidades. Ele escreve, abre aspas, a justiça consiste em cada um fazer aquilo para o que nasceu, sem interferir nas funções alheias. Para Platão, o sentido da vida está em transcender o mundo sensível, buscar o conhecimento do bem supremo e preparar a alma para sua jornada eterna. Como ele conclui em seu livro A República, abre aspas, a vida mais digna de ser vivida é aquela dedicada à contemplação do eterno e do imutável. Aristóteles, que viveu de 384 a.C. até 322 a.C., foi um dos maiores filósofos da história e aluno de Platão. Ele abordou praticamente todos os campos do conhecimento, como ética, política, biologia e lógica. Diferente de Platão, Aristóteles valorizava o mundo sensível e buscava compreender a realidade com base na experiência concreta. Em sua obra Ética, Nicomaco, ele apresenta uma das reflexões mais influentes sobre o sentido da vida, centrada no conceito de eudaimonia, frequentemente traduzido como felicidade ou realização plena. Para Aristóteles, o sentido da vida está em alcançar a eudaimonia, que ele descreve como o bem mais elevado que os seres humanos podem atingir. Ele escreve em seu livro Ética, Nicomaco, abre aspas, a felicidade é algo final e autossuficiente, sendo o fim ao qual visam todas as nossas ações. Esse estado de plenitude é mais do que prazer ou riqueza. Trata-se de viver de acordo com a excelência própria do ser humano, que é a razão. Aristóteles acreditava que a virtude é o caminho para alcançar a eudaimonia. Ele explica que a virtude consiste no equilíbrio, no meio-termo entre dois extremos, o excesso e a falta. Ele escreve em seu livro Ética a Nicomaco, abre aspas, a virtude está no meio-termo, determinado pela razão, como o homem sábio definiria. Por exemplo, a coragem é o meio-termo entre a covardia e a imprudência, e a generosidade está entre a avareza e a prodigalidade.
Outro ponto fundamental da visão aristotélica é que a felicidade não é algo que se alcança em um momento, mas o resultado de uma vida inteira vivida virtuosamente. Ele escreve em seu livro Ética a Nicomaco, abre aspas, chamamos feliz aquele que vive de forma completa e pratica a virtude ao longo de sua vida. Isso significa que o sentido da vida é construído ao longo do tempo, por meio de escolhas racionais e ações consistentes. Por fim, Aristóteles acreditava que o ser humano só pode atingir a eudaimonia em um contexto social. Ele via o homem como um animal político, ou seja, um ser naturalmente inclinado a viver em comunidade. Ele escreve em seu livro Política, abre aspas, aquele que não pode viver em sociedade, ou que dela não necessita, é uma fera ou um deus. Para Aristóteles, a felicidade individual está ligada ao bem-estar da comunidade, pois é nela que o indivíduo encontra as condições para florescer. Para Aristóteles, o sentido da vida é alcançar a eudaimonia por meio da prática da virtude, do uso pleno da razão e da convivência em sociedade. Como ele conclui em seu livro Ética a Nicomaco, abre aspas, o homem que vive de acordo com a virtude alcança o bem supremo e o propósito da vida. Santo Agostinho. Santo Agostinho, que viveu de 354 a 430, foi um dos maiores pensadores cristãos da antiguidade e um dos pilares da filosofia medieval. Sua obra combina elementos do neoplatonismo e do cristianismo, buscando responder às grandes questões sobre Deus, a alma e o propósito da existência. Seus livros, como Confissões e A Cidade de Deus, exploram profundamente o sentido da vida, sempre a partir de uma perspectiva teológica. Agostinho acreditava que o ser humano é essencialmente um ser inquieto, em busca de algo que preencha o vazio existencial e dê verdadeiro significado à sua vida. Para Santo Agostinho, o sentido da vida está na busca por Deus e na união com Ele, o bem supremo e a fonte de toda a felicidade. Ele escreve em seu livro Confissões, abre aspas, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Essa frase sintetiza sua convicção de que o ser humano foi criado para encontrar plenitude em Deus, e que todo desejo humano é, na verdade, um reflexo dessa busca. Agostinho acreditava que os prazeres e bens terrenos são incapazes de satisfazer plenamente a alma humana. Ele escreve em seu livro A Cidade de Deus, abre aspas, os bens temporais não podem preencher o coração feito para o eterno. Para ele, a felicidade verdadeira e duradoura só pode ser alcançada em Deus, pois somente Ele é eterno e perfeito. Um dos pontos centrais de sua visão é o amor. Agostinho distingue o amor desordenado, que busca os prazeres mundanos, do amor ordenado, que direciona o ser humano a Deus. Ele escreve em seu livro Confissões, abre aspas, a medida do amor é amar sem medida, mas o verdadeiro amor só se realiza em Deus. Para Agostinho, o amor divino é o que dá sentido à existência, enquanto o apego excessivo às coisas do mundo gera insatisfação e sofrimento. Outro aspecto importante de sua filosofia é a graça divina. Agostinho acreditava que, embora o ser humano possua o livre-arbítrio, sua natureza é corrompida pelo pecado original. Por isso, ele não pode alcançar o sentido da vida por si mesmo, mas depende da graça de Deus. Ele escreve em seu livro A Cidade de Deus, abre aspas, sem a graça, o homem está perdido. Com ela, ele encontra o caminho para o verdadeiro propósito. Agostinho também enfatiza a importância do autoconhecimento como parte da busca pelo sentido da vida. Ele acreditava que Deus habita no interior da alma humana e que, ao voltar-se para dentro de si, o homem pode encontrar o Criador. Ele escreve em seu livro Confissões, abre aspas, voltei-me para dentro de mim e descobri que estás acima de mim. Finalmente, para Agostinho, o sentido da vida é buscar e amar a Deus, reconhecendo que somente nele a alma encontra descanso e verdadeira felicidade. Como ele conclui em seu livro Confissões, abre aspas, só em ti se encontra a verdadeira alegria, pois tu és o princípio e o fim de todas as coisas. René Descartes. René Descartes, que viveu de 1596 até 1650, é conhecido como o pai da filosofia moderna. Sua abordagem racionalista revolucionou o pensamento ocidental, focando na dúvida sistemática e na busca pela certeza.
Descartes introduziu o famoso princípio cogito ergo sum, penso, logo existo, que coloca a consciência e o pensamento como a base do ser humano. Sua visão sobre o sentido da vida está diretamente ligada ao uso da razão para compreender o mundo, guiar as ações e aproximar-se de Deus, o fundamento último da verdade. Para Descartes, o sentido da vida repousa em utilizar a razão para buscar a verdade e alcançar uma existência plena e ordenada. Ele escreve em seu livro Discurso do Método, abre aspas, o uso correto da razão nos permite distinguir o verdadeiro do falso e agir com prudência. Assim, viver com propósito significa usar a mente para compreender a natureza do mundo e tomar decisões éticas e racionais. A busca pela verdade, segundo Descartes, tem como objetivo final o conhecimento de Deus, que ele via como o ser perfeito e a fonte de todas as coisas. Ele escreve em seu livro Meditações Metafísicas, abre aspas, a ideia de um ser perfeito e infinito não pode ter vindo de mim. Logo, Deus é a causa dessa ideia em mim. Dessa forma, o sentido da vida está na aliança entre a razão e a fé, permitindo que o ser humano compreenda tanto a realidade quanto o plano divino. Além disso, Descartes valorizava o equilíbrio entre o uso da razão e a busca pela virtude moral. Ele acreditava que viver de forma virtuosa é essencial para alcançar a tranquilidade da alma, que ele considerava o estado mais desejável da existência. Ele escreve em seu livro As Paixões da Alma, abre aspas, o verdadeiro contentamento vem da firme resolução de usar bem a razão e agir corretamente. Outro ponto importante na visão cartesiana é a noção de liberdade. Para Descartes, o ser humano é livre para moldar sua vida com base na razão e na vontade. Ele considerava essa liberdade como uma prova da presença divina, pois a capacidade de pensar e decidir reflete a perfeição de Deus. Ele escreve em seu livro Meditações Metafísicas, abre aspas, a liberdade é o maior reflexo de Deus em nós. Para Descartes, o sentido da vida consiste em usar a razão para buscar a verdade, agir com virtude e aproximar-se de Deus, o fundamento último da existência. Como ele conclui em seu livro Discurso do Método, abre aspas, devemos viver de forma que possamos satisfazer plenamente a razão e, assim, alcançar o verdadeiro contentamento. Blaise Pascal. Blaise Pascal, que viveu de 1623 a 1662, foi um matemático, físico, teólogo e filósofo francês. Reconhecido por suas contribuições científicas, ele também refletiu profundamente sobre questões existenciais e religiosas, especialmente em sua obra Pensamentos. Pascal abordou o sentido da vida a partir de uma perspectiva cristã, destacando a condição humana como uma tensão entre a miséria e a grandeza, e argumentando que apenas Deus pode preencher o vazio existencial do ser humano. Para Pascal, o sentido da vida está diretamente relacionado à busca por Deus, que ele considera o único capaz de satisfazer o desejo humano por propósito e plenitude. Ele escreve em seu livro Pensamentos, abre aspas, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Pascal acreditava que o ser humano, em sua essência, é incompleto e constantemente busca algo que dê significado à sua existência. Ele descreve a condição humana como uma mistura de grandeza e miséria. A grandeza vem da capacidade do homem de pensar e refletir sobre o universo, enquanto a miséria está em sua fragilidade e no reconhecimento de sua mortalidade. Ele escreve em seu livro Pensamentos, abre aspas, o homem é apenas uma cana, a mais frágil da natureza, mas é uma cana que pensa. Essa dualidade leva o ser humano a buscar um sentido que transcenda sua limitação. Pascal argumenta que as pessoas muitas vezes tentam preencher esse vazio com prazeres, poder, conhecimento ou distrações, mas esses caminhos são insuficientes. Ele escreve em seu livro Pensamentos, abre aspas, todos os homens buscam a felicidade, sem exceção, mas tudo o que conseguem é apenas uma ilusão passageira. Para ele, apenas Deus, o infinito, pode preencher o desejo infinito do ser humano pela felicidade. A partir dessa visão, Pascal introduz sua famosa aposta de Pascal. Ele argumenta que acreditar em Deus é a escolha mais racional, mesmo que sua existência não possa ser provada. Ele escreve em seu livro Pensamentos, abre aspas, se você aposta que Deus existe e está certo, ganha tudo. Se está errado, perde pouco. Para Pascal, a fé em Deus é um caminho tanto para dar sentido à vida quanto para alcançar a salvação. Embora Pascal valorize a razão, ele reconhece seus limites ao abordar questões divinas.
Ele enfatiza a importância da fé e das razões do coração como fontes de compreensão que transcendem a lógica. Ele escreve em seu livro Pensamentos, abre aspas, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Esse sentimento, para Pascal, é um indício da conexão do ser humano com o divino. Para Blaise Pascal, o sentido da vida é buscar a Deus, que é o único capaz de preencher o vazio existencial e oferecer um propósito eterno. Como ele conclui em seu livro Pensamentos, abre aspas, não procureis em vão aquilo que só Deus pode dar, a verdadeira felicidade e o repouso do coração. Voltaire, que viveu de 1694 a 1778, foi um dos mais importantes pensadores do Iluminismo. Conhecido por sua escrita afiada e crítica, ele abordou temas como liberdade, justiça, religião e o papel da razão na vida humana. Sua obra reflete uma visão otimista e pragmática sobre a capacidade do ser humano de enfrentar os desafios da existência. Voltaire era um crítico das instituições opressoras e defendia a busca por conhecimento e pela liberdade individual como caminhos para uma vida significativa. Para Voltaire, o sentido da vida está na busca pela razão, liberdade e felicidade. Ele rejeitava explicações dogmáticas ou religiosas sobre o propósito da existência, defendendo que o ser humano deve construir seu próprio sentido com base no uso da razão e na ação prática. Ele escreve em seu livro Cândido, abre aspas, devemos cultivar nosso jardim. Essa frase, que encerra a obra, é um símbolo do pragmatismo de Voltaire. A vida encontra significado no trabalho, na criação e na melhoria constante do mundo ao nosso redor. Voltaire via a felicidade como algo acessível, mas nunca perfeito. Ele acreditava que a vida é marcada por sofrimento e injustiças, mas que o ser humano pode encontrar sentido ao aliviar o sofrimento de si mesmo e dos outros. Ele escreve em seu livro Dicionário Filosófico, abre aspas, o maior bem que podemos fazer ao próximo é tornar sua vida mais agradável. Essa perspectiva enfatiza a solidariedade e a busca por justiça como formas de dar propósito à existência. Outro aspecto importante na visão de Voltaire é o papel do conhecimento e da razão. Ele acreditava que o progresso humano depende da iluminação e da superação da ignorância. Ele escreve em seu livro Cartas Filosóficas, abre aspas, aqueles que buscam a verdade iluminam o mundo, enquanto os que se contentam com a ignorância o mantêm na escuridão. Assim, a busca pela verdade e pelo esclarecimento é uma parte essencial de uma vida com sentido. Embora Voltaire rejeitasse dogmas religiosos, ele acreditava em um deísmo racional, vendo Deus como um criador que estabeleceu as leis do universo, mas que não interfere na vida humana. Essa visão reflete sua crença de que o ser humano deve assumir a responsabilidade por sua própria vida e encontrar sentido em suas escolhas e ações, e não em uma vontade divina. Para Voltaire, o sentido da vida está em cultivar a razão, trabalhar para aliviar o sofrimento e buscar a felicidade por meio da ação e do esclarecimento. Como ele conclui em seu livro Cândido, abre aspas, a vida é curta, mas cheia de sentido quando cultivamos nosso jardim. Immanuel Kant. Immanuel Kant, que viveu de 1724 a 1804, foi um dos maiores pensadores da modernidade. Sua filosofia sistemática abordou temas como ética, metafísica, epistemologia e política. Kant acreditava que a razão e a moralidade eram fundamentais para entender o mundo e o propósito humano. Em obras como Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Crítica da Razão Prática, ele desenvolveu sua visão sobre o sentido da vida, que está profundamente ligada à busca por agir de forma ética e racional. Para Kant, o sentido da vida está em viver de acordo com a lei moral, que ele acreditava ser acessível a todos por meio da razão. Ele escreve em seu livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, abre aspas, age apenas segundo uma máxima tal que possas querer que ela se torne uma lei universal. Essa é a essência do imperativo categórico, a base de sua ética. Segundo Kant, agir moralmente significa escolher ações que possam ser aplicadas universalmente, respeitando a dignidade de todos os seres racionais. Kant acreditava que a felicidade, embora desejada por todos, não é o propósito último da vida. Ele via a moralidade como superior à busca do prazer ou da satisfação pessoal. Ele escreve em seu livro Crítica da Razão Prática, abre aspas,
A virtude não é o caminho para a felicidade, mas a condição que torna o ser humano digno de ser feliz. Para ele, o verdadeiro significado da vida está em ser moralmente bom, independentemente das recompensas. Outro aspecto importante na visão de Kant é o papel da autonomia. Ele acreditava que o ser humano é livre quando age de acordo com as leis que ele mesmo estabelece com base na razão. Ele escreve em seu livro Crítica da Razão Prática, abre aspas, a liberdade consiste em submeter-se à lei moral, que não é imposta de fora, mas encontrada dentro de nós. Assim, o sentido da vida está em ser livre para agir moralmente e de forma autêntica. Kant também conectava o sentido da vida com uma perspectiva transcendental. Ele acreditava que a razão humana nos direciona para ideias como Deus, a imortalidade da alma e a existência de um bem supremo. Embora ele afirmasse que essas ideias não podem ser provadas cientificamente, elas servem como guias práticos que dão sentido à nossa existência. Ele escreve em seu livro Crítica da Razão Prática, abre aspas, Deus e a imortalidade são postulados da razão prática, necessários para justificar a esperança na realização do bem supremo. Para Kant, o sentido da vida está em viver de forma ética, guiado pela razão, respeitando a dignidade dos outros e buscando a realização do bem supremo. Como ele conclui em seu livro Crítica da Razão Prática, abre aspas, duas coisas enchem a mente de admiração e respeito, o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, que viveu de 1844 até 1900, foi um dos pensadores mais influentes e provocadores da filosofia moderna. Conhecido por suas críticas à religião, à moral tradicional e à metafísica, Nietzsche buscou reconstruir a visão do ser humano em um mundo onde Deus e os valores absolutos haviam perdido sua centralidade. Suas ideias, desenvolvidas em obras como Assim Falou Zaratustra e A Gaia Ciência, desafiavam as bases culturais e ofereciam uma visão poderosa e criativa sobre o sentido da vida, centrada na liberdade, na superação e na afirmação da existência. Para Nietzsche, o sentido da vida não é dado ou imposto por Deus, pela natureza ou pela moralidade tradicional. Ele escreve em seu livro A Gaia Ciência, abre aspas, Deus está morto. E nós o matamos. Essa famosa frase simboliza o colapso das certezas absolutas que estruturam a visão de mundo ocidental. Com a morte de Deus, cabe ao ser humano a tarefa de criar seu próprio significado, sem se apoiar em valores pré-estabelecidos. O coração da filosofia de Nietzsche está no conceito de vontade de poder, que ele descreve como a força criativa e vital que impulsiona os seres humanos a superar seus próprios limites. Ele escreve em seu livro Além do Bem e do Mal, abre aspas, a vida é essencialmente vontade de poder, crescer, superar, tornar-se mais do que se é. Para Nietzsche, a vida ganha sentido quando o indivíduo abraça essa força, buscando constantemente se transformar e realizar seu potencial. Nietzsche também apresenta o conceito de super-homem, Übermensch, que é aquele que transcende a moralidade herdada e cria seus próprios valores. Ele escreve em seu livro Assim Falou Zaratustra, abre aspas, o homem é algo que deve ser superado. O super-homem representa o indivíduo que rejeita os dogmas e afirma a vida em toda a sua complexidade, aceitando tanto a alegria quanto o sofrimento como partes essenciais da existência. A afirmação da vida é fundamental na filosofia de Nietzsche. Ele rejeita qualquer perspectiva que desvalorize a existência terrena, como as religiões que prometem recompensas em um além-mundo. Ele escreve em seu livro O Anticristo, abre aspas, a vida deve ser vivida como uma arte, sem desculpas ou ressentimentos. Para ele, o sentido da vida está na criação, na coragem de enfrentar o caos e na capacidade de transformar o sofrimento em algo grandioso. Para Nietzsche, o sentido da vida não é encontrado, mas criado por meio da afirmação da existência, da superação pessoal e da coragem de viver autenticamente. Como ele conclui em seu livro Assim Falou Zaratustra, abre aspas, torna-te quem tu és. Sigmund Freud. Sigmund Freud, que viveu de 1856 até 1939, foi o criador da psicanálise, uma das mais influentes teorias sobre a mente humana. Suas ideias sobre o inconsciente, os desejos reprimidos e os conflitos psíquicos moldaram profundamente a psicologia moderna e o entendimento sobre a condição humana.
Freud aborda a questão do sentido da vida a partir de uma perspectiva psicológica e prática, focando nos impulsos humanos e na forma como lidamos com as tensões entre desejo e realidade. Para Freud, o sentido da vida está enraizado nos impulsos mais básicos da psique humana, especialmente na busca pelo prazer e na evitação do sofrimento. Ele escreve em seu livro O Mal-Estar na Civilização, abre aspas, o que esperamos da vida é o prazer e a felicidade. O que evitamos é o sofrimento e o desprazer. Essa visão reflete o que Freud chamou de princípio do prazer, uma força fundamental que guia o comportamento humano. No entanto, Freud reconhecia que essa busca pela felicidade é constantemente frustrada pelas limitações da realidade. A sociedade, com suas normas e regras, exige que os indivíduos reprimam seus desejos para viver em harmonia com os outros. Essa repressão gera o que ele chamou de mal-estar, um estado de insatisfação constante. Ele escreve em seu livro O Mal-Estar na Civilização, abre aspas, o homem civilizado trocou uma parcela de sua felicidade por um pouco de segurança. Outro aspecto importante em sua visão é a noção de que a vida humana é marcada por uma luta constante entre duas forças opostas. Eros, o instinto de vida, que busca criação, conexão e prazer, e Thanatos, o instinto de morte, que busca destruição e repouso. Ele escreve em seu livro Além do Princípio do Prazer, abre aspas, a vida oscila entre o impulso de construir e o impulso de destruir. Para Freud, o sentido da vida está em encontrar formas de equilibrar essas forças, usando a criatividade e a cultura para superar os impulsos destrutivos. Freud também reconhecia a importância de aceitar a finitude da vida e de lidar com a inevitabilidade da morte. Ele acreditava que a consciência da mortalidade poderia nos motivar a buscar propósito no aqui e agora. Ele escreve em seu livro O Futuro de uma Ilusão, abre aspas, a morte é o grande desafio da vida, e enfrentá-la é a única forma de viver plenamente. Para Freud, o sentido da vida está em lidar com os conflitos entre nossos desejos e as restrições da realidade, encontrando propósito no amor, no trabalho e na criatividade. Como ele conclui em seu livro O Mal-Estar na Civilização, abre aspas, a vida ganha sentido na busca por equilíbrio, mesmo em meio às tensões e ao sofrimento que a definem. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, que viveu de 1905 até 1980, foi um dos maiores representantes do existencialismo. Filósofo, escritor e dramaturgo, Sartre baseou sua filosofia na ideia de que o ser humano é radicalmente livre e responsável por criar o significado de sua própria existência. Ele rejeitou explicações transcendentais, afirmando que a vida não possui um sentido pré-determinado. Suas ideias, desenvolvidas em obras como O Ser e o Nada e Existencialismo é um Humanismo, desafiam os indivíduos a encarar a liberdade como um fardo e, ao mesmo tempo, como uma oportunidade. Para Sartre, o sentido da vida não é algo dado por Deus, pela natureza ou por qualquer autoridade externa. Ele escreve em seu livro Existencialismo é um Humanismo, abre aspas, o homem está condenado a ser livre. Essa liberdade condena o ser humano porque, ao nascer sem uma essência ou propósito definido, ele deve criar seu próprio significado por meio de escolhas e ações. Essa é a base de sua famosa tese de que a existência precede a essência. Sartre acreditava que a liberdade humana traz consigo uma grande responsabilidade. Em um mundo onde não há valores absolutos, o indivíduo é responsável por tudo o que faz e pelas consequências de suas escolhas. Ele escreve em seu livro O Ser e o Nada, abre aspas, o homem é inteiramente responsável pelo que é e por aquilo que os outros são através dele. Dessa forma, viver com sentido significa agir de forma autêntica, assumindo plenamente a responsabilidade pelas próprias escolhas. Outro conceito central na visão de Sartre é o de mau-caratismo, malvais e foi, que ocorre quando o indivíduo tenta escapar da responsabilidade de sua liberdade, vivendo de acordo com papéis sociais ou normas impostas. Por exemplo, alguém que aceita ser definido apenas pelo seu trabalho ou status está abdicando de sua liberdade de criar um sentido autêntico para sua vida. Ele escreve em seu livro O Ser e o Nada, abre aspas, o homem que se esconde atrás de suas funções ou rótulos está negando sua própria liberdade. Para Sartre, viver de forma autêntica significa rejeitar essas desculpas e abraçar a criação de um significado único e pessoal. Sartre também destacou a importância da interação com os outros na construção do sentido da vida.
Ele argumenta que, embora sejamos radicalmente livres, nossas ações sempre têm impacto sobre os outros e vice-versa. Ele escreve em seu livro Existencialismo é um humanismo abre aspas. Ao escolher para si mesmo, o homem escolhe para toda a humanidade. Isso significa que, ao criar valores, cada indivíduo contribui para moldar o mundo em que todos vivem. Para Sartre, o sentido da vida é algo que deve ser criado por cada indivíduo, por meio da liberdade, das escolhas autênticas e do compromisso com os outros. Como ele conclui em seu livro Existencialismo é um humanismo abre aspas. O homem não é nada além daquilo que ele faz de si mesmo. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para receber os próximos vídeos e escreva nos comentários. Concorda com eles? Discorda? Por quê? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!